Pastor Anderson. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Pai, nós te damos graça pela vida do pastor Anderson. Pedimos que o Senhor agora venha usá-lo para confortar os nossos corações, as nossas mentes, para promover crescimento no reino de Deus, promover crescimento na vida das pessoas. Usa ele, Senhor, como o Senhor nunca usou antes. Ó Deus, porque nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. E nós queremos que o Senhor não tenha um recado, o Senhor tem uma palavra, Senhor. E por essa palavra nós tomamos posse em nome de Jesus. Usa o teu vaso agora, Senhor, com todo o poder e glória, no nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Oh, maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tu és lindo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 28, e Levíticos, capítulo 6, versículos 8 em diante. São dois textos que nós devemos ler, e aí nós iremos caminhar um pouco na palavra do Senhor, naquilo que Ele tem para nós nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Êxodo, capítulo 28, e Levíticos, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 13. Aleluia. Enquanto os irmãos acham, eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus pela essa oportunidade. Segundo, agradecer pela vida do pastor Rubens e da pastora Cíntia, que tem confiado em nós esse trabalho. Agradecer aos irmãos, aos obreiros da casa, que estão aí servindo com coração, com amor. Agradecer a minha esposa, aos amigos que aqui estão. Que o Senhor possa falar grandemente no teu coração nessa noite. Amém? Todos acharam? Amém. Então vamos ler as Sagradas Escrituras, que diz assim: farás aproximarem de ti durante os filhos de Israel Arão teu irmão, seus filhos com ele, para que sejam sacerdotes Arão, Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar, para que sirvam como sacerdotes. Farás para Arão teu irmão vestimentas sagradas que lhes exaltem a dignidade e honra. Dirás a todas as pessoas talentosas e hábeis, a quem abençoei com sabedoria e capacidade, que confeccionem essas vestes para Arão, a fim de consagrá-lo ao exercício do meu sacerdócio. Versículo 4: eis as vestimentas que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante, um cinturão. Farão vestes sagradas para teu irmão Arão e para os seus filhos, a fim de que exerçam o meu sacerdócio. Emplearão fios de ouro sobre linho fino e fios de tecidos azul, celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Levíticos capítulo 6, versículo 8 em diante diz assim: então o Senhor convocou a Moisés e orientou-o, dizendo: ordena a Arão e os seus filhos o seguinte: esta é a lei do ritual das ofertas, que são completamente queimadas. O holocausto ficará na eira do altar toda a noite até o raiar do dia, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Versículo 10: o sacerdote vestirá uma túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto a este. Depois de expiar suas vestes, e porá outras, e levará as cinzas para fora do arraial, em um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nela cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13: e o fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado.
Amém? Aleluia. Você pode se assentar, glorificando a Deus. As minhas folhas aqui não perderem o rumo. Aleluia. Obrigado. Acho que ali eles têm que dar. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, nesses últimos dias Deus colocou no meu coração uma palavra, falando de Arão, falando que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Mas algumas coisas me chamaram a atenção. Para que o fogo ardesse no altar, deveria ter um sacerdote. E eu não quero falar do sacerdócio de Arão, eu quero falar das vestes sacerdotais, porque elas têm um princípio, tanto para nós espiritualmente, como também a nossa caminhada. Quando Deus coloca para Arão, para Moisés, que fizesse essa estola sacerdotal, ela está dizendo duas coisas. Para nós, o povo, vendo a majestade e a glória de Deus, o esplendor de Deus sobre a veste, e também dizendo para o sacerdote que ele foi levantado, não foi por mérito, mas sim pela graça do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O azul significa o céu e a espiritualidade, o branco, santidade, o ouro está falando da deidade de Deus e a eternidade, o vermelho fala do sangue da expiação. A veste com cobertura está dizendo para nós que precisamos de uma cobertura, e essa cobertura é celestial na pessoa de Jesus. E ela, sem essa cobertura, ela está dizendo em relação a nós, em relação à retidão, aquilo que Deus confere a mim, a você, diante dele dos homens. Ele quer retidão. E dentro dessas vestes, algumas peças que eu gostaria de falar aqui um pouco nessa noite. A primeira é sobre a mitra, sobre a cabeça, turbante, a mitra, e nela estava escrito santidade ao Senhor. E aqui eu já começo a trazer para nós nessa noite o que Deus tem para mim e para você nessa noite. O turbante estava sobre a cabeça, e existe algum simbolismo disso, que há alguém, há uma autoridade sobre a nossa cabeça, e tudo que nós pensarmos e falarmos nós daremos conta no dia do juízo. A mitra de ouro, que está dizendo santidade ao Senhor. A Bíblia está dizendo, o sacerdote tinha que olhar para aquilo e entender que é o seguinte: nós temos que ser santos para Deus, não para o homem. Santidade ao Senhor, que estava escrito na Bíblia. E muitas das vezes nós queremos ser santo para todo mundo, menos para Deus. Queremos ser santo para o nosso pastor, queremos ser santo para o nosso marido, para a nossa esposa, para o nosso patrão, menos para Deus. Eu já começo a entrar dentro daquilo que Deus tem para nós. Ele está com pressa, o Senhor está com pressa, e nós precisamos de nos posicionar rápido. Então a mitra diz sobre isso, santidade ao Senhor. E outra, todas as vezes que o sacerdote olhava para a mitra, estava dizendo assim: olha, eu tenho que ter humildade. Eu tenho que ter humildade. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz algo muito interessante em Filipenses 2,13, que diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Tem muita gente achando que é a última bala do pacote. Nesses últimos dias, muitos líderes, muitos pastores, missionários, pregadores das últimas horas têm se achado a última bala. Tem se achado que é o top Maiden Golden Plus. Hey, deixa eu te dizer uma coisa: você veio pela graça, não é por mérito, não é porque você tem doutorado, você tem básico teológico, não, é graça, é Deus te dando graça para você mostrar diante dele dos homens aquilo que ele tem feito na tua vida e através da tua vida. O pensamento, tudo que nós devemos pensar, que seja bom, agradável. Filipenses 4,8 diz, isso nós temos que meditar, e todas as vezes precisamos entender
Quando nós olhamos para as Escrituras, e em particular para a escola sacerdotal, esse avivamento ele vem de cima para baixo, ele não vem de baixo para cima. Nós precisamos entender isso. A lâmina de mitra, né? Santidade ao Senhor, está dizendo para nós, irmãos, o sacerdote tinha obrigação de ser santo ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É muita informação, irmãos. Então eu preciso. Aleluia. Falamos da mitra, falamos da lâmina. Muita gente volta a dizer sobre a mitra e sobre a lâmina. Santidade ao Senhor. E há um texto que Pedro diz muito forte para nós líderes: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe e ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servir de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Aleluia. Nesses últimos dias nós temos visto, né? O povo está arrancando o couro, a lã e mais algumas coisas ainda mais do rebanho. Nós que fomos colocados como sacerdotes, como líderes, pastores, nós temos que entender que o sumo pastor é Jesus. Nós somos co-pastores na casa de Deus. Aleluia. Nós temos que obedecer à voz do nosso Senhor. Nós não podemos fazer nada da minha mente, da sua mente, aquilo que eu acho. Temos diante de nós um manual. Aleluia. E aí vem o peitoral do juízo. Êxodo 28, 15 e 30. Lá tem o Urim e o Tumim. Os sacerdotes usavam essas duas peças como para buscar de Deus uma direção ou algo oculto. Deixa eu dizer, o que é oculto pertence a Deus, o que é revelado pertence a nós. Muitas vezes nós buscamos nos cultos as revelações, e a maior revelação é a palavra de Deus, é o Jesus ressurreto, é o Jesus que morreu, ressuscitou, está sentado à destra do Pai e retornará para buscar a tua igreja, lavada, remida, ataviada. Aleluia. E esse peitoral, irmãos, a palavra juízo, eu pesquisando, e veio na minha mente e o meu coração o seguinte: juízo, o que é juízo de Deus? E para quem é o juízo de Deus? Isso são duas perguntas. Mas o que me chamou a atenção foi a palavra juízo. A palavra juízo, ela significa ação de julgar, julgamento, decisão em tribunal. Isso como juízo de Deus. Mas como juízo também, ele é um substantivo masculino, que na lógica é o ato de entendimento pelo qual se afirma uma relação de duas ideias. E eu aqui pergunto aos irmãos: qual juízo Deus tem tido acerca da tua vida, do teu ministério? Que juízo Deus tem? O que Ele tem falado acerca de você? O juízo que eu trago aqui não é o juízo de Deus, o juízo para quem é, mas o juízo de Deus. O que Deus tem falado acerca de ti? O que Deus tem falado acerca do teu ministério? Como homem, como pai, como pastor, como funcionário, como patrão. Que juízo Deus tem de ti? Porque na Bíblia diz que Deus tinha um juízo a Jó 1:8, que diz algo muito maravilhoso, que diz assim: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ei, louvado seja o nome do Senhor. Acerca de quê? Qual juízo Deus tem acerca do teu ministério, acerca da tua vida, acerca do teu relacionamento, marido e mulher, esposo, esposa, patrão? Que juízo Deus tem acerca de mim e de você, meu irmão? Queremos avivamento, mas tem que começar de dentro de nós. O fogo tem que arder dentro de mim, no santo dos santos, no meu coração. E a partir daí eu amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, maravilha. Agora, para quem é o juízo de Deus? O juízo de Deus, sabe para quem é? É para os devassos,
os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, 10. Precisamos colocar a nossa vida diante dessa estola sacerdotal e começarmos a identificar aonde precisamos limpar, trocar e pedir ao Senhor misericórdia para que verdadeiramente o avivamento venha, que a visitação do Espírito Santo seja real no nosso meio. Aleluia. E para que isso aconteça verdadeiramente, começa comigo e com você. Você que se diz líder, você que se diz pastor, você que diz missionário, somos nós que temos que nos policiarmos. Não é o povo vai se santificar através da nossa vida, através da palavra. Jesus disse em João 17:17: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Precisamos ministrar a verdade. A verdade dói, ela confronta, ela machuca, mas também traz salvação, traz restauração. Aleluia. O sacerdote carregava assim pelas pedras do memorial as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Nos ensina essa passagem, nos ensina essa alegoria, que nós temos responsabilidade com o rebanho de Deus. Temos responsabilidade, é responsabilidade nossa dos pastores, sustentar, suster e assegurar o rebanho. Não é o contrário. Hoje em dia muita gente quer ser servido e não quer servir. Ei, colega, se você está no altar querendo ser servido, desce, porque é você que tem que servir. Jesus colocou ali a sua faixa e lavou os pés dos discípulos. Quer ser o maior? Então sirva. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Muitas das vezes mudaram-se os valores, né? Há uns anos atrás, quando se falava de pastor, falava de líderes, as pessoas tremiam na base. Hoje nós viramos chacota por causa da falta de posicionamento, falta de caráter. Precisa ser salvo na alma. Aleluia. E tem uma palavra dura para mim e para você, em Ezequiel capítulo 34, que diz assim: profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo, não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e as quebradas não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor de Israel: contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e as não visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde estiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Aleluia. Essa palavra é para mim e para você, meu querido. Você que está querendo ser levantado a pastor, tu começa a sentir o peso dessa escola sacerdotal sobre o teu lombo, a responsabilidade, tudo que eu pensar e falar, eu vou dar conta no dia do juízo. Eu tenho responsabilidade para com o rebanho que Deus tem nos confiado. Eu tenho que trazer suporte para a desgarrada, que está machucada. E nesses últimos dias nós não vemos isso. Nós não vemos isso mais. Queremos avivamento? Então posicionemos em Deus. Aleluia. A túnica cobria a maior parte do sacerdote. E temos que lembrar que é o sumo sacerdote e os sacerdotes. O sumo sacerdote, ele andava, a diferença da farda dele, da roupa dele, a diferença para o sacerdote comum era a mita, a pedra de ônix, o éfode, o urim e o tumim,
o cinturão, a túnica azul e a túnica branca. O que diferenciava do sumo sacerdote do sacerdote comum era somente isso. E essa parte que diferenciava é a única coisa que vinha dos céus, representando os céus. É o que nós falamos. É um representante do Senhor. Não é por mérito, é por graça. Aleluia. É por humildade. Nós temos que ser humildes. Tem muitos líderes arrogantes, petulantes, acham que sabem demais. Meu querido, a Bíblia diz que em João, que fosse escrito tudo que Jesus fez, não caberia na biblioteca no mundo inteiro, de tantas coisas que ele fez. E ele foi servo, ele foi simples. E a escola dele foi simples, a ponto de sair virtude, quando a mulher do fluxo de sangue tocou nos cítices, nos filactérios do seu manto. A túnica também nos diz, irmãos, a azul está significando que o sacerdote teria que ter uma vida em Deus, uma vida espiritual, uma vida de retidão, não dá ouvido a conversas, a fofocas, a disse-me disse. Ele teria que estar ouvindo a voz de Deus. Interessante que tem as romãs que eram costuradas para fazer barulho. Isso também nos ensina o seguinte, meus irmãos, que o sacerdote, o sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, é para ele ouvir a voz de Deus, para ele não perder a direção em Deus. Quantos de nós temos perdido a direção de Deus? Estamos cegos, perdemos a visão de Deus. Temos caminhado por teologia da prosperidade, temos caminhado por teologia de coach, e estamos esquecendo de falar do evangelho da renunciação, sabe? Do evangelho que confronta. Precisamos confrontar o povo, mas primeiro temos que ser confrontados na palavra. Seja humilde, seja humilde diante de Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Algo muito maravilhoso que Paulo diz a Timóteo no capítulo 2, ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-se. Aleluia. Quantas vezes, quando a gente tem visto, irmãos, o cara está no terceiro, no quarto, no quinto casamento, está no quarto, quinto casamento, só que a palavra diz, Provérbios: terei contra ti, que largou, né, a sua da mocidade, a sua mulher da mocidade. Provérbios 28:9 diz assim: aquele que desvia o ouvido da lei, a sua oração é abominável. Ei, quanta gente subiu no altar impuro, no pecado, no adultério, na mentira, na fofoca, na inimizade, e está querendo avivamento. Deus continua o mesmo, Ele não mudou. Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O que mudou nessa palavra? Pecado continua sendo pecado, adultério continua sendo adultério, mentira continua sendo mentira. Não existe meio termo, é sim, sim e não, não. Que não provém do sim, do não, provém do maligno, e nós não temos parte com ele, ou não deveríamos ter parte com ele. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Aí vem a sétima peça, vamos dizer assim, o cinto. Êxodo 28:31-35. Servia no Oriente para segurar o lugar das vestes, que simbolizava serviço. O cinto ligava tanto a parte de baixo como a parte de cima da veste do sacerdote. O que está dizendo isso? O
que está dizendo isso para nós, irmãos? Cinto tem a ver com serviço. Que tipo de serviço você tem prestado ao Senhor? Com excelência ou de qualquer maneira? O cinto simboliza serviço. Que tipo de serviço você tem prestado ao Senhor? Tem uma palavra forte, Jeremias capítulo 13. Deus diz para Jeremias que pegasse um cinto de linho puro e colocasse na beira do rio Eufrates e ficasse por algum tempo. Oh, aleluia! E lá ele fez e ficou. Um tempo ele voltou. Sabe qual foi a palavra do Senhor para ele? Foi assim: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Esse povo maligno que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto que para nada presta. Volto a perguntar: como anda o teu serviço diante de Deus? É com excelência ou é de qualquer maneira? O Pai tem falado contigo para fazer para a direita, você tem ido para a esquerda. Isso é rebelião, rebeldia, isso gera morte. Lembra que o sacerdote entra no Santo dos Santos com as romanzinhas, fazendo barulho? Isso nos chama atenção para quê? Ouvirmos a voz de Deus. O sacerdote tem que ouvir a voz de Deus e trazer uma direção para o rebanho, para o povo. Glória a Deus! Oh, aleluia! Os calções, que coisa linda. Agora o negócio está mais estreito. Os calções, Êxodo 28, 42 ao 43. Os calções vinham da cintura até os joelhos e ficava sobre a parte nu. O que isso está dizendo? É santidade sexual, santidade moral. Ei, quantos adúlteros, profanos, saem do altar e vai para um hotel? Quantos saem do altar e pegam a irmãzinha? E aí? Você acha que Deus não está te vendo, não, meu querido? Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Não tem meio termo. Não tem meio termo. A palavra não faz curva. Ela é direta, ela é reta, ela é eficaz e faz aquilo que apraz a quem a enviou. Aleluia! Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Quando o homem aí que Deus não está nem olhando para a sua oração, meu querido, você não respeita a sua esposa, você não dá ouvido o que Deus está falando através da vida dela para a tua. Aqui, ó, não é eu que estou inventando, não, é a palavra. É a palavra. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não vos priveis uns ao outro, senão com consentimento mútuo por algum tempo, para que vos aplicais ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela incontinência. Você, irmã, falei do marido, né? E você, irmã? Às vezes o marido está querendo multiplicar, frutificar, e você está com dor de cabeça, você está com não sei o quê. Pensa nisso aí. Pensa no que a palavra de Deus está dizendo. É por um tempo. E depois não reclama que Deus, né, que o cão envia uma enviada de Satanás para tentar o seu marido. Depois não vai falar que é o diabo. Viu? Porque você não está sendo continente, você não está vigiando naquilo que é teu. E aí diz assim: o que desvia os seus ouvidos da lei, de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28, 9, como eu disse anteriormente. E aqui eu volto mais uma vez para Levíticos, capítulo 6, versículo 10, parte B do versículo. Aqui começa literalmente a nossa ministração para a glória do Senhor. Glória a Deus. Até então só foi pano de fundo para nós entendermos o que Deus está querendo falar conosco nessa noite. E aqui no versículo
10 diz assim: o sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este. Que coisa linda! Eu tenho que ter, o líder tem que ter santidade tal. E uma coisa tão linda, né? Champlin, o doutor Champlin, ele faz um comentário sobre esse versículo, que quando coloca do lado de fora, ele está dizendo o seguinte: por causa do volume de ofertas que eram colocadas sobre o altar, algumas delas não se queimavam completamente, não eram consumidas. E aí o sacerdote colocava no pé do altar e depois colocava fora no lugar limpo no arraial. O que eu aprendo com isso? A revelação que Deus me deu. Meu querido, deixa eu te dizer, altar, vida de altar tem que te consumir. Vida de altar tem que te consumir. Ela consome a nossa vida, porque nós temos que estar em Deus, preocupar com o rebanho, preocupar com aquilo que vem de fora e as rebeliões de dentro. O altar tem que te consumir, porque se não estiver te consumindo, está errado. Deus pode fazer, sabe o que com você? Te colocar no pé, mas Ele vai te colocar para fora, mas num lugar limpo. Segundo Champlin, o lugar lá no fogo continuava. Então a pessoa, o holocausto continuava a ser queimado até consumir. Eu quero te dizer para você, se você não foi consumido totalmente pelo altar, Deus ainda está te dando 2 chances. É você descer para o altar e vir para o pé do altar, e o segundo, ser queimado, terminar de ser queimado lá fora, num lugar limpo. Ainda há chance para você. Glória a Deus. Ainda há esperança. Se você não foi queimado, consumido totalmente no altar de Deus, ainda há 2 chances para você. Uma no pé do altar e a outra no lado de fora do arraial, num lugar limpo. Deus ainda não te descartou. Ele ainda não te descartou. E perguntando ao Senhor: Deus, que coisa linda, e ao mesmo tempo muito séria. Aleluia. E assim, irmãos, se nós estamos com a nossa veste sacerdotal, segundo aquilo que Deus colocou para nós, nós veremos sim o fogo arder continuamente. Nós veremos paralíticos levantar, nós veremos cegos voltar a enxergar, nós veremos mortos ressuscitar. Mas para isso começa de mim e de você. Começa de mim e de você a santidade. É santidade. Estamos num processo de santificação. O resultado é santidade. Jesus diz: sejais santos porque eu sou santo, diz o Senhor. E se Ele diz que Ele é santo, nós também podemos ser. É só seguirmos o caminho dEle, é só seguirmos o exemplo dEle. Aleluia. Aleluia. Porventura saiu de dentre vós as palavras de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. 1 Coríntios capítulo 14, do 36 ao 38. O que eu estou dizendo para os irmãos é palavra de Deus. É o Senhor que está corrigindo a igreja dele, a qual nós fazemos parte. E a primeira dureza vem para nós sacerdotes, vem para nós líderes. Somos nós que temos que nos posicionar, é chamar a responsabilidade daquilo que é nosso. Aleluia. Se Deus te chamou e você tem convicção do seu chamado, então seja consumido pela glória de Deus no altar aonde você foi levantado. Aleluia. Deus não se compraz, né, do covarde. Queremos avivamento? Comece dentro de mim, começa primeiro comigo. Com postura, com caráter, com sim, não. Quantos que têm falta de caráter? Tem muitos que estão sujando o nome do Senhor, ou o título que foi dado como pastor, bispo, apóstolo, missionário. Quantos trambiqueiros? Quantos que compram e não pagam, e usam o título de pastor, de ministro? Essa corja, deixa eu dizer, a pá já está na era. A pá já está. O Senhor está limpando a era. Não disse aqui que o sacerdote pela manhã e à tarde tirava a cinza? Precisamos tirar essas cinzas, irmãos,
dos altares. Precisamos tirar essa cinza dos altares. Esse povo que quer saber só de dinheiro, teologia da prosperidade, coach, massagear o ego. Eu não vejo em momento nenhum Jesus massageando o ego de ninguém. E tem uns aí que estão achando que é mais do que Jesus, está inventando outro evangelho. Seja maldito, anátema, anátema. Então diz assim: cingivos e lamentai vos ossos sacerdotes, gemei ministros do altar, entrai e passai a noite vestido de saco, ministro do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciões e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Precisamos de chamar o povo para o arrependimento. Precisamos chamar o povo para se arrepender. Mas o arrependimento tem que começar de mim, tem que começar do altar, tem que começar do altar. Nós somos exemplo para o rebanho. Começa de mim. Precisamos de chamar a nação para um arrependimento. O problema é que muitos líderes hoje têm o seu rebanho, têm a sua igreja, têm o seu povo. É como o pastor Eliezer disse aqui: nós estamos aqui como uma só igreja, a igreja de Cristo Jesus, a que vai subir lavada, remida, ataviada, adornada no sangue do Cordeiro. Aleluia! É momento de nos despertarmos para a realidade nossa, da igreja brasileira. Nós não estamos bem na fita com Deus, não. Nós não estamos bem na fita. Altares corrompidos, ministérios corrompidos, famílias corrompidas. E nós estamos achando, e estamos no louvor, achando que Deus está recebendo nosso louvor. Não está. Não está. Precisamos de consertar a nossa casa, consertar a nossa vida. Começa do menor para o maior. Deixa eu te dizer, eu sou líder, você é líder, né, pastor? O seu ministério, o primeiro ministério seu começa na tua